Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta manhã. Para nós que fazemos a Igreja Batista Orla Sul, é sempre um prazer estarmos juntos mais uma vez e principalmente nessa manhã super, hiper, mega espetacular, que é a ressurreição de Jesus Cristo nesse domingo, chamado Domingo de Páscoa. E eu quero começar dizendo hoje assim para os irmãos, é simples e ao mesmo tempo dramático, é simples, mas é ao mesmo tempo dramático, o nascimento de Jesus, não é? É uma coisa muito simples, nasceu na manjedoura, etc. Tal, mas é dramático porque tem o assassinato das crianças, etc, etc. São verdadeiros e ao mesmo tempo encantadores todos os discursos de Jesus Cristo. O que ele fala, como ele fala, com a propriedade que ele fala, do jeito que ele fala, aquilo dali enche os nossos corações de uma maneira extraordinária. São inesperados e ao mesmo tempo espetaculares todos os milagres que Cristo realiza. Não é verdade? Uma ressurreição de uma filha de Jairo, por exemplo, né? Coisa espetacular. Uma ressurreição de Lázaro, coisa espetacular, fantástica e extraordinária. Tudo isto torna a vida de Jesus Cristo absolutamente ímpar, inigualável. Contudo, eu preciso dizer para os irmãos que nada disso é o cerne do Evangelho. É o fundamento do Evangelho. É a boa nova do Evangelho que trouxe Jesus Cristo à Terra. Nada disso. Nem o nascimento, nem os discursos, nem os milagres. Jesus não veio aqui para isso, apesar de ter feito isso. Ele veio exatamente para a crucificação. Ele veio exatamente para ser aquilo que a gente chama de sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício que nos traz a salvação às nossas vidas. A gente pode dizer, portanto, que a crucificação é o evangelho puro, nu e cru. O evangelho é a crucificação pura, nua e crua. É por isso, talvez, que o Mel Gibson, naquele famoso filme A Paixão, que eu acho que todos vocês aqui já assistiram, ele foca exatamente nas últimas 12 horas de Jesus Cristo. Ele não narra a vida de Jesus Cristo desde o início até o fim dela. Mas ele vai lá no cerne, vai lá na essência, vai lá no fundamento e mostra para a gente exatamente aquilo que foi a missão, o propósito, o destino, a vida de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, se nós fixarmos os nossos olhos na cruz, nós vamos encontrar a essência do Evangelho, que verdadeiramente é a boa nova. Bem como nós descobriremos aquilo que o Evangelho não é, mas que a maioria das pessoas hoje em dia acham que o Evangelho é. Entendeu? Por isso que nós estamos trabalhando esse tema aqui hoje. A crucificação e os três evangelhos que não existem. Mas que as pessoas pensam que existe. Ou que as pessoas pensam que o evangelho verdadeiramente é quando ele não é. Vamos ler um texto bíblico agora? Vamos ler o texto que nós encontramos no evangelho de Mateus. Mateus. Capítulo de número 27, a partir do versículo 27. Só um trechinho, porque nós vamos, na verdade, navegar por vários trechos da Bíblia hoje. Mateus 27, 27 diz assim: logo a seguir o soldado, ou os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na sua cabeça, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas, e então o levaram para ser crucificado.
o levaram para ser crucificado. É a partir desse texto e de outros textos que nós queremos falar de 3 evangelhos que não existem, mas que as pessoas hoje em dia vendem esse evangelho e as outras compram esse evangelho de maneira iludida na sua vida. Mas antes de qualquer coisa, ore comigo nesse momento. Pai bendito e Deus de amor, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua paz, pela tua graça, pelo teu divino Espírito Santo que tem nos guardado, protegido, orientado a cada dia. Usa-me como instrumento em tuas mãos, que eu seja nada mais nada menos do que isso, somente um instrumento, Pai, mas que a palavra seja tua, que a voz seja do teu divino Espírito Santo, que essa casa seja tomada pela tua graça, pela fumaça da tua graça, do teu amor por nós, principalmente nessa manhã. Abre os nossos olhos para os evangelhos que não existem, para que eles não nos iludam e nós possamos viver verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeiro evangelho que não existe, com base no texto que nós acabamos de ler. Não existe evangelho indolor. Não existe evangelho indolor. E este sermão de hoje é aquele que eu prometi desde o início do ano que eu estava trabalhando nele. E que deu uma palhinha, uma prévia para os irmãos. Não existe evangelho indolor. É horrível dizer isso, é ruim dizer isso, mas não existe um evangelho sem dor. Ninguém gosta de dor. Por mínima que seja essa dor, ela nos incomoda, assusta, atemoriza, nos dá medo. Uma simples dor de dente já nos tira do eixo, não tira? Tira. Uma simples dor de dente já nos faz assim ficar completamente fora do nosso normal, de maneira que as coisas que a gente deve fazer, a gente termina não fazendo, e enquanto a gente não vai num dentista arrumar esse dente, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue dormir, a gente não consegue ter sossego, nada. Ninguém gosta de dor. Há alguém aqui que gosta de dor? Há algum masoquista aqui? Acredito que não. Ninguém gosta de dor. E nas últimas 12 horas de vida de Jesus, o que mais ele experimentou foram dores. E foram dores inimagináveis. Dores que jamais ele sentiu durante toda a sua existência. Você já pensou nisso? O intuito de tamanha violência era justamente fazê-lo desistir do Evangelho. Fazê-lo desistir, não de fazer milagres, não de fazer discursos, mas fazê-lo desistir da missão, do propósito, daquilo que Deus tinha o designado para fazer. Na verdade, Jesus Cristo sofreu 7 tipos de dores, que eu quero passar rapidamente aqui com os irmãos nessa manhã. Primeiro tipo de dor, e aí eu gostaria que alguém apagasse as luzes daqui da frente, para que a gente possa ter uma visualização melhor das imagens. Isso. Não fica a 8ª maravilha, mas ajuda já, não é? O primeiro tipo de dor que Jesus Cristo experimentou foi a dor de um tapa no rosto inesperado no momento em que ele é preso. Esse tapa foi dado dentro do sinédrio por um indivíduo que deveria se achar. Na verdade, não foi por um sacerdote, como tem aqui na versão do filme do Mel Gibson. E eu vou me servir das imagens do Mel Gibson hoje para retratar essas dores. Foi por um indivíduo que era chamado de guarda. Na verdade, esse guarda era uma espécie de assistente. Não era nem uma espécie de assistente, era uma espécie de subalterno. Na verdade, a palavra lá do original grego é auxiliar de remador. Ou seja, o cara era quase nada do quase nada do quase nada. E é esse indivíduozinho que se atreve a dar uma tapa na cara de Jesus Cristo.
João capítulo 18, 22, a gente lê assim: quando Jesus disse isso, um dos servidores que estavam ali deu uma bofetada, um golpe com a mão aberta no rosto de Jesus, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? A segunda dor foi ainda dentro do próprio Sinédrio naquela madrugada. Uma mistura de tortura física e psicológica com Jesus numa espécie de roda de bobo. Colocam Jesus numa espécie de roda de bobo e cada um que lhe deu um tapa, cada um que lhe deu um safanão, cada um que lhe deu uma bofetada. E eles ainda ironizam dizendo assim: se você é o profeta, profetize quem foi que te bateu. E alguns advogam, na verdade, que Jesus Cristo talvez estivesse com os olhos vendados nessa hora. Vendados nessa hora. E Jesus, mesmo sem ser julgado, sem ser condenado, sem nada, absolutamente nada disso, ele apanha de muita gente nessa hora. Mateus 26, versículo 67 diz: alguns homens cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós quem foi que bateu em você. A terceira dor que Jesus Cristo experimenta é, sem dúvida nenhuma, a pior de todas as dores. Ele é condenado por Pilatos a sofrer 39 açoites. O açoite era uma espécie de chicote com várias correias, com bolinhas pequenininhas presas nessa correia, ou com pequenos pedaços de ossos. Essas bolinhas eram de chumbo, e ele é condenado a ser preso e a levar esses 39 açoites. 39 açoites. Esses açoites, meus irmãos, eles dilaceravam completamente o corpo de quem apanhava. Esses açoites, eles, como tem aqui na imagem, eles batiam e levavam consigo, arrastavam consigo a carne do indivíduo. Ele literalmente dilacerava a pessoa. Imagine alguém recebendo 39 açoites desses. Aliás, eu fiz questão de, nessa semana, reassistir partes do filme A Paixão do Mel Gibson, que é a coisa que eu recomendaria que cada um de nós fizesse anualmente, nessa época da Semana da Paixão. Reassistisse esse filme. Aí você tem uma ideia do quanto Jesus Cristo sofreu por mim, por você e por cada um de nós. E nós hoje vivemos na boa vida. Se aparece uma nuvem lá no céu, lá atrás no céu, a gente já está questionando se vem ou não para a igreja. Se uma unha dói, a gente está dizendo assim para Deus: é insuportável, Senhor, essa minha dor de unha. Cara, acorda para Jesus. Tem consciência do que foi feito por mim e por você. Foi fácil, não. Por isso que eu coloquei no cartãozinho que eu mandei para você a frase: foi por amor. E coloquei a frase, o rosto de Jesus Cristo sangrando. Só por muito amor, meus irmãos. Essa foi a terceira e a pior de todas as dores que ele sentiu. Mas a quarta dor é a dor de ser coroado com uma coroa de espinhos. Provavelmente os arbustos que existiam lá por aquela região, com espinhos duros e fortes o suficiente para não se quebrarem. E não era simplesmente uma coroa, como a gente costuma ver aqui, era uma espécie de touquinha que eles faziam, com muito cuidado para não ferir as suas próprias mãos, e que colocavam na cabeça da pessoa que era condenada. Essa coroa de espinho provocava uma dor de cabeça inimaginável. Inimaginável.
Não bastasse todas as dores de cabeça que já o processo de crucificação já movia contra o indivíduo, o requinte de crueldade desse instante é ainda pior. Muito pior. E essa coroa que Jesus passa a usar depois de ser açoitado, como se fosse pouco ainda. A quinta dor, aliás, ela vem de um requinte de crueldade também, que classifica esse ser humano como uma das piores coisas que existe. O ser humano é capaz de fazer coisas extraordinárias e fantásticas e bonitas, mas ele também é capaz de fazer coisas cruéis, horrorosas, como o indivíduo que entra numa creche, como foi essa semana, e mata 4 criancinhas. É esse ser humano que nós estamos falando. De um lado, um santo, do outro lado, um demônio. E Jesus Cristo aqui estava entregue completamente na mão desses demônios. E para aumentar o requinte de crueldade, eles pegavam uma varinha que chamava-se de caniço, e aí vai, na verdade, a sexta dor. Eles pegavam esse caniço que deram para Jesus como se fosse um cetro e cobriram ele com um manto escarlate. Eles pegavam esse caniço e, como eu li aqui no início, eles ficavam batendo na coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Batendo. Vocês acham que isso fazia o quê com a cabeça de Jesus? Você entende aquela coisa que o que está ruim pode ficar ainda 10 mil vezes pior? A sexta dor é a dor da própria crucificação. E essa cena aqui é muito significativa, porque o Mel Gibson, ele disse assim: a mão que vai para aquela cruz será a minha mão. Ele é o diretor do filme, ele não aparece. Ele é o diretor do filme. A única coisa que aparece, na verdade, é essa hora aqui, que a mão, ele fez questão de que fosse a mão dele. Porque ele diz assim: quem era para estar pregado naquela cruz era eu, e não ele. Era eu, e não ele. É exatamente isso a situação que os irmãos veem aí. Essa é a dor da própria crucificação. De ter suas mãos, apesar de amarradas, também traspassadas por um prego gigante que varava toda a tábua e depois o bico dele lá atrás era rebatido para não soltar de jeito nenhum. E a mesma coisa acontece com os pés de Jesus Cristo, naquela hora, naquele instante. Imagine a dor que uma pessoa sentia num momento como esse, num instante como esse. A sétima e última dor é a dor não sentida, mas é a dor registrada. É a dor em que ele, já estando morto, um soldado vai verificar se ele realmente está morto. E com a lança, fura um dos seus lados, de onde sai sangue e sai água ao mesmo tempo. Sangue e água, água e sangue. Essa dor Jesus não sentiu, porque ele já estava morto. Mas essa dor ela fica registrada para momentos posteriores. Na relação com Tomé, quando Tomé diz assim: se eu não colocar o dedo nos seus cravos e não tocar o seu lado, eu não acredito que é Jesus. Uma semana depois, Jesus chega e diz: vem cá, Tomé, você não é um homem que só acredita vendo? Coloque a mão aqui do meu lado, para você saber se tem um buraco aqui ou não, provocado por aquela lança. Meu amigo, meus irmãos, não existe evangelho indolor, como as pessoas querem. Não existe evangelho bonitinho, gostosinho, em que a gente vá simplesmente passar pela vida sem sofrimento, sem dor. Tudo isso nos faz entender o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já dizia:
E ele dizia assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aí vem a frase que eu quero: homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Você sabe o que é homem de dores agora? Em 12 horas, Jesus Cristo sofreu dores que ele nunca teve em 33 anos de vida. Nunca, nunca, nunca. E se o cerne do Evangelho é a cruz, como é que eu posso acreditar no Evangelho sem dor? Como é que eu posso acreditar no Evangelho soft, que pregam hoje em dia, que não tem uma agenda de sacrifícios? Ah, eu vou ser cristão, mas não preciso fazer sacrifício nenhum, vai ser tudo bonzinho, cômodozinho. Vou ficar guardadinho em casa, doença nunca vai me pegar, tragédia nunca vai me pegar, dor nunca vai me pegar. Porque eu sou evangélico, porque eu sou cristão. Vai, meu amigo, vai, meu amigo, porque evangelho é cruz. Não existe um evangelho sem o negar-se a si mesmo. Não existe um evangelho sem tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Mas tome a sua cruz. Não é tome o seu sorvete e siga-me. Não é coma a sua papinha e siga-me. Não é passeie com a sua BMW atrás de mim e siga-me. É não. Não é. Só por ser evangélico, você já é um candidato a chacotas, a ironizações, a piadinhas, a perseguições, a dor, a sofrimento. Há um mundo no qual tereis aflições, como o próprio Cristo diz. Mas tudo isso é vendido num pacote hoje, como se o evangelho fosse só bênção, 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 bênção. Só milagre, 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 milagre e milagre. Venha que hoje você vai ter um milagre. Venha que a sua vida, na verdade, vai se mudar de agora em diante. Venha que, na verdade, vai ser assim, vai ser assado. Venha porque as vitórias, 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 vitórias vão chegar. Eu já disse algumas vezes para algumas pessoas, eu estou de saco cheio desse evangelho de vitória. É preciso a gente começar a perder, 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 para experimentar o evangelho de verdade. Está entendendo? Mas a gente quer isso? A gente deseja isso? Não. Não. Nós não desejamos isso. Evangelho hoje é prosperidade, 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 prosperidade. Meu querido pastor. Quando Mel Gibson foi fazer esse filme, ele teve algumas exigências estranhas. Ele disse, eu quero um ator para fazer o papel de Cristo que tenha 33 anos, igual a Cristo tinha. E eu quero um ator para fazer o papel de Cristo, cujo nome, as iniciais seja JC. Jesus Cristo. Aí ele encontrou um sujeito chamado Jim Caviezel, que é o que faz o papel de Cristo aqui na Paixão. Que é um indivíduo também que depois do filme, a indústria de Hollywood fechou as portas para ele. Nunca mais fez filme nenhum. A não ser o filme evangélico Paulo, aonde ele é Lucas. Mas mais nada além disso, passou a ser perseguido, porque o mundo não gosta de quem representa Cristo e de quem crê em Cristo de verdade. Jim Caviezel, dando uma entrevista, ele diz assim, que numa das cenas, ele simplesmente, numa dessas cenas que foram violentas, as cenas de verdade, e ele fez todas elas, ele numa dessas cenas deslocou simplesmente o ombro
o braço ficou deslocado. E ele diz assim: o sofrimento fez a minha performance. Assim como o sofrimento faz a nossa vida. O sofrimento fez a minha performance. Ou seja, eu interpretei tão bem naquela cena ali, porque eu estava sofrendo de verdade. A dor estava doendo. O ombro estava deslocado. Eu tinha machucado mesmo, por isso que ficou tão real. Mas ele diz: a vida também é sofrimento. Não existe evangelho indolor. Não existe evangelho indolor. Segunda coisa, meu irmão, não existe evangelho açucarado. Não existe evangelho açucarado. Não existe. Uma das coisas que mais crianças gostam na vida é de açúcar, não é não? Alguém ensina uma criança a gostar de açúcar? Ensina não. Toda criança ama de verdade açúcar. Eu quero ler 2 textos para vocês aqui do momento da crucificação. Quais são os textos que me dão base para dizer o que eu estou dizendo para os irmãos? Primeiro, quando Jesus chega no Gólgota, diz assim o texto de Mateus 27, 34. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não o quis. E já no último momento de Jesus, diz assim: e logo um deles, quando Jesus diz assim, tenho sede, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço da sua lança, deu-lhe de beber. Veja bem, a título de ser um sedativo, porque algumas pessoas interpretam assim, quando Jesus Cristo chega já quebrado, estraçalhado, lá no Gólgota, sem aguentar mais nada, alguns pegam vinho e mirra e tentam dar para ele. Não são os soldados, não são as pessoas que estavam torturando ele. Pessoas amigas. Por quê? Porque isso era uma forma de amenizar a dor, o sofrimento. Era como se fosse um sedativo para ele naquele instante. Mas ele rejeita. Eu acho que ele lembra lá do Calvário, quando ele orou e disse: Pai, afasta esse cálice de mim, afasta esse cálice de mim, afasta esse cálice de mim. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele disse: eu não vou beber isso aí, porque eu tenho que beber o cálice que é do meu Pai. Seja a título, na verdade, de ser um sedativo, esse primeiro. O segundo não era. O segundo, esse vinagre, era um vinho dos mais baratos possíveis, dos mais amargos possíveis, que só quem bebia eram os soldados e o pessoal pobre mesmo, que bebia aquele vinho azedo, que é chamado aqui de vinagre. Seja como for, de um lado ou de outro, ouça o que eu vou lhe dizer. Não se engane, se você quiser realmente viver o Evangelho, o mundo não estará disposto a facilitar a sua vida. Se você estiver realmente disposto a querer de verdade viver o Evangelho, o mundo não estará disposto a facilitar a sua vida. Ao contrário, ele vai querer azedar a sua vida. Ele vai estar muito mais preocupado em tornar aquilo que já é ruim em péssimo na sua vida. E era exatamente isso que acontecia naquele instante. No pior momento de Jesus Cristo, no pior momento de cada um de nós, o mundo não vai te oferecer alento, o mundo não vai te oferecer acolhimento, o mundo não vai te oferecer consolo, o mundo não vai te oferecer abrigo, o mundo não vai te oferecer doçura, mas vai querer que a sua amargura fique mais amarga ainda. Mais amarga ainda. A sede do crucificado era algo que não tem como se descrever. Porque o corpo, ele simplesmente exauria toda a sua água. Não existe evangelho de mel, existe evangelho de fel.
Não tem melzinho, meu filho, para beber na sua boca. Tente ser cristão de verdade e você vai ver como a coisa é amarga, é difícil, é complicada. Não existe evangelho, vida boa, boa vida. Não tem gente que é chamada de boa vida, né? Ah, quem é fulano? Fulano é um boa vida. É bom a gente dizer para os boas-vidas cristãos que não existe uma vida boa enquanto a gente estiver nesse mundo. Não tem. O evangelho é um remédio amargo, mas eficaz para curar as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. É isso que o evangelho é. O evangelho não é para agradar o paladar do mundo. O evangelho não é uma coisa palatável. Quando o evangelho diz assim, aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso desce redondo. Quando o evangelho diz, perdoe a quem lhe ofende, é palatável isso? Desce redondo? Desce não. Não desce mesmo, de jeito nenhum. Veja bem, é por isso que eu olho com muita desconfiança para esse evangelho açucarado que é vendido hoje. Docinho, melzinho. Um evangelho que exime o cristão de qualquer sacrifício, de qualquer prova, de qualquer tentação, representante de uma graça barata, sem exigências pessoais, e que concorda com todas as ideologias que estão no mundo. A Bíblia diz isso aqui, mas não é bem isso aqui. A Bíblia tem que ser atualizada. Isso aqui quer dizer isso aqui, para concordar com as ideologias do mundo. Esse é o evangelho açucarado, palatável, gostosinho, que todo mundo aceita, que você vira convidado de emissora de televisão para pregar, para falar. É o evangelho palatável. Mas quando você pega um evangelho confrontador, amargo, o mundo não quer esse evangelho. Vai dizer que você é retrógrado, vai dizer que você é antiquado, atrasado, tradicional, um bestão que ainda acredita nisso, só para que você não viva o evangelho de verdade. O evangelho, meus queridos irmãos, ouça bem o que eu vou lhe dizer, não é uma loja de conveniência cheia de guloseimas, ao gosto do freguês. Não é o que você quer, mas é o que ele diz que você deve fazer. O evangelho não foi feito para ser fácil, nem para ser gostoso, para que se goste dele. O evangelho foi feito para que se viva por ele. Viva por ele. Viva por ele. É esse o evangelho real. É esse o evangelho de verdade. É aquele que faz eu e você negar-se a si mesmo, contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria natureza, contra aquilo que a gente quer, com a vontade de esganar um, de matar outro, mas o evangelho é aquele que diz assim, perdoe, 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 se entregue, dê. O evangelho não é indolor, o evangelho não é açucarado. Em terceiro lugar, o evangelho não é despreocupado com o outro. Não é despreocupado com o outro. João 19, 26 e 27, a gente lê assim. E junto à cruz
estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Eu acho incrível, 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 que a essas alturas do acontecimento, Jesus Cristo sendo cuspido, esbofeteado, espancado, açoitado, com um olho fechado, o outro meio que aberto, dilacerado, coroado com a coroa de espinho, que estourava a sua cabeça de dor, pregado literalmente numa cruz, ainda assim, ele tenha olhos para ver alguma coisa lá embaixo. Ainda assim, ele tenha olhos para ver alguma coisa lá embaixo. Mas ele vê uma mãe destruída, física e emocionalmente. Uma mãe que nunca imaginou passar por aquilo que ela estava passando. Uma mãe que nunca imaginou sofrer tanto quanto estava sofrendo, porque era testemunha ocular do assassinato brutal do seu filho. Imagine uma mãe vendo isso, sem poder fazer nada, de braços cruzados. Imagine que isso que é com seu filho, com a sua filha, e você é obrigado a caminhar olhando o que está acontecendo com eles, impotente. Mas Jesus vê essa mãe lá embaixo. Mesmo por uma brecha de olho, ele vê essa mãe lá embaixo. Mas ele vê também, por essa brechinha de olho ainda, um discípulo que era amado como um irmão, que diferente dos seus irmãos, tinha acompanhado Jesus desde o início do seu ministério. Alguém que ele conhecia e confiava plenamente. E alguém que ele sabia que iria viver muito mais do que todos os outros, porque é a respeito de João, que ele diz: se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que é que te importa, Pedro? Então ele sabia que João teria longevidade o suficiente para cuidar da mãe dele. E aí ele supre a necessidade desses dois. E ele diz assim: olha, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Cara, você tá morrendo, você tá sofrendo terrivelmente, e você está preocupado com o outro. Você não está com foco em si mesmo, você não está com foco na sua dor, você não está com foco nos seus próprios interesses. Você ainda é capaz de, na pior dor da sua vida, e era a pior dor da vida dele, você sabe que a respiração faltava e o crucificado morria por falta de ar, né? Porque o corpo pesava. E aí o pulmão era espremido e não tinha, na verdade, como respirar. Para respirar ele teria que se puxar. Quando ele se puxava, ele se rasgava mais os punhos onde estavam os pregos. Nessa hora, nesse instante, o sujeito ainda está mais preocupado com o outro do que consigo. E ele está dizendo: olha, cuida aí um dos outros. Cuida aí. Jesus, ele é absolutamente perfeito, 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 perfeito. E no último suspiro de sua vida, ele não está despreocupado com o outro. Ele continua preocupado com esse outro, vivendo a maior de suas dores e o momento mais amargo de sua vida. Ainda assim ele está preocupado com o outro. Você já imaginou se você age assim? Se eu ajo assim? Se no momento das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a gente está pensando ainda no outro que está do nosso lado? Agora, você até poderia dizer assim: mas era a mãe dele.
mas era o amiguinho dele. Não. Ele não estava preocupado somente com os domésticos da fé, como diz Paulo. O ladrão que estava do lado dele ousou dizer assim para o outro ladrão: a nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou o ladrão: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Isso é uma tremenda declaração de fé. Fé, fé e fé. É olhar para aquele sujeito que está na mesma condição dele e dizer assim: esse cara é diferente. Esse cara eu já ouvi dele. Esse cara é o Messias. A gente merece, mas ele não. Sabe qual é a resposta de Jesus? Cada vez que a gente lê a Bíblia, ela descortina alguma coisa diferente para a gente. Presta atenção no que eu vou te dizer. O ladrão diz assim: quando você vier no seu reino, lembre-se de mim. Jesus responde: não será quando eu voltar, será hoje mesmo que você vai estar no paraíso comigo. Jesus responde dizendo: não será quando eu vier, mas já quando eu for, que você vai comigo. Que você vai comigo. Não é quando, é hoje. Não é quando eu voltar, é já indo. E por último, ele vai dizer: não é num reino qualquer, é no paraíso que você vai estar. É diferente, é uma coisa fantástica, né? As respostas de Jesus são fantásticas nessa hora. Mas isso quer dizer o quê? Que Jesus, nesse último suspiro de sua vida, ele estava preocupado com a salvação do outro e não de si mesmo. Não existe evangelho despreocupado com o outro. Seja esse outro pessoas que nós amamos, domésticos da fé, irmãos, pais, filhos. Não. É também com o desconhecido que tem a vida toda desordenada, atrapalhada, desorganizada, que não tem mais tempo de consertar essa vida, que Jesus está preocupado. Ele não está introspectivo, pensando só na sua dor, mas ele está pensando na dor, no sofrimento e no pedido do seu vizinho aqui do lado. E é bom até aqui eu fazer uma aspas, né? Existe um ladrão da direita e existe um ladrão da esquerda. Então existe ladrão na direita e existe ladrão na esquerda. Parem de brigar pela direita ou para a esquerda, porque tem ladrão dos dois lados. Fique no meio, que você está no lugar certo. Fique com Jesus, que você está no lugar certo. Não se iluda com ideologia, porque isso é baboseira. Tem ladrão dos dois lados. Tem gente honesta também dos dois lados. Mas o mais seguro é a posição do meio. Não existe evangelho egocêntrico, despreocupado com o outro. Sejam esses outros conhecidos, amigos que nós amamos, sejam esses outros desconhecidos, vidas desordenadas que nós nunca vimos antes, todos eles precisam de salvação. O evangelho verdadeiro não coloca o foco em si mesmo. Ele está preocupado com a salvação de quem está morrendo ao meu lado. Você já reparou quem é que está morrendo ao seu lado? Seu pai está morrendo ao seu lado. Sua mãe está morrendo ao seu lado. Seu irmão está morrendo ao seu lado. Seu filho está morrendo ao seu lado. Seu amigo do trabalho está morrendo ao seu lado. Seus funcionários estão morrendo ao seu lado. Todos eles estão morrendo ao seu lado, se não tem Jesus como suficiente Salvador ainda. E você está despreocupado com esse povo? O que é que você está fazendo, pelo amor de Deus, pela salvação dessas pessoas? Um convite, pelo menos, para vir para a igreja no domingo? Uma mensagenzinha
que é que você está fazendo por quem está morrendo ao seu lado? Faça como Jesus. Olhe para o ladrão. Perceba as suas necessidades, as suas angústias. E aí sim, faça alguma coisa por quem está morrendo ao seu lado. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus Cristo ele foi cuspido, espancado, castigado com açoites, coroado com espinhos, cravado numa cruz, cortado por uma lança, bebeu o cálice amargo, mas ele viveu um evangelho pleno, 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 pleno. Um evangelho que não foi um evangelho indolor, um evangelho que não foi um evangelho açucarado, um evangelho que não foi um evangelho despreocupado com a salvação do outro. Não foi. Resumindo, não existe evangelho indolor, não existe evangelho açucarado, não existe evangelho despreocupado com a salvação das pessoas que estão ao nosso lado. Mas tudo isso é sexta-feira. O domingo estava chegando. E porque o domingo chegou, a gente também pode dizer assim: não existe evangelho sem Jesus ressuscitado. Não existe. Não existe evangelho sem Jesus ressuscitado. Tudo isto é porque era sexta-feira, mas o domingo chegou. O domingo do evangelho ressuscitado. It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleep. Judas is betrayed. But Sunday is coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is the spot. The crowd is vilified. They don't even know that Sunday is coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary is crying. Peter is denied. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They rolled him in scarlet. They crowned him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping, his body stunted, and his spirit burdened. But you see, it's only Friday. Sunday comes. It's Friday. The world wins. People are sinning, and evil grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's right. But let me tell you something. Sunday comes. It's right. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their king has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday comes. It's Friday. He's hanging on the cross, healing, forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday. But Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday.
is lost. Death has won. Sin has come. And Satan just a laugh. It's pride. Jesus is there. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's pride. It is only pride. Sunday is a conqueror. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, diz Jó. Eu quero terminar com uma frase que é de Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz assim: apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo, e levem a mensagem portadora de luz noite adentro, em nome de Jesus. Essa é a mensagem da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, quando a dor chegar a você, não existe evangelho indolor, não existe evangelho açucarado, não existe evangelho despreocupado com a salvação do outro. Mas existe o evangelho ressuscitado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.